Você também é madrasta ou padrasto? Se você é, compartilhe esse vídeo. Se ainda não se inscreveu no meu canal, inscreva-se e acione o sininho. No dia 6 de setembro foi comemorado o Dia da Madrasta. E eu fui madrasta aos 14 anos. É mole ou que mais? Você vai se perguntar, gente, 14 anos? Madrasta mesmo é uma relação com o pai biológico da criança depois que você se casa e você não é a mãe biológica. No caso, eu não tinha me casado, mas eu tinha um namorado que foi pai aos 17 anos. E eu comecei a namorar com ele quando ele tinha 18. Portanto, ele tinha um filho de 1 aninho. E eu me lembro que a minha relação com ele foi muito importante para que ele se aproximasse da criança. Porque foi uma gravidez indesejada, sem querer, né? Aquela que você não se previne e acaba acontecendo. E aí, ele não aceitava muito bem a paternidade. Então, eu acabei amadurecendo muito junto com ele e aproximando essa criança dele. Era apaixonada pelo meu enteado até então, mas, é claro, a vida continua, a vida segue. E o que acontece? Depois de alguns anos, eu me torno madrasta de novo. Os 2 namorados que eu tive, com filho. E menino. E aí comecei a namorar meu atual marido e ele já tinha um filho de 4 anos na época, o João Vitor. E eu chamo o João Vitor agora para essa conversa. Não é o sofá da Eve, é o sofá da Evelyn. Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! Esse é o João Vitor, meu enteado, ele tem 15 anos. Oi, João Vitor, tudo bem? Olá, boa noite, boa tarde, bom dia para tudo. Ah, isso aí. João Vitor, eu conheci ele quando ele tinha apenas 4 aninhos. Acho que ele não se lembra muito, né, João? Você se lembra? Quase nada. Depois dos 4, quando eu fui crescendo, aí já lembro mais, mas quando eu conheci mesmo, eu nem lembro o dia de nada. Né? Pra vocês verem, né? É um dia que foi super importante pra mim, mas a criança, quando é pequena, não lembra muito. E o que eu me lembro? De ter conversado com o pai do João Vitor, meu atual marido, de que a gente ia falar pro João aos 4 anos. Será que a gente fala que você é minha namorada? Ou a gente fala que você é minha amiga? Não sabia dessa história. Pois é, tá sabendo agora. E aí a gente resolveu falar que eu era uma amiga, porque afinal de contas, antes de namorar o meu marido, a gente era colega de trabalho. Então, a gente tinha ali uma amizade de trabalho, né? Colegas que exerciam a mesma profissão. E aí a gente acabou se envolvendo e João Vitor já tinha nascido, acompanhei o nascimento do João Vitor, toda essa história. E 4 anos depois, vim conhecer João. João começou a frequentar minha casa e eu não sei se você se lembra. Na época, o meu atual marido, Gustavo, pai do João, não morava comigo. Ele ficava na minha casa, né? Porque eu morava sozinha. Sim. E João Vitor, no fim de semana, quando vinha pra casa, ficava naquela... Vou pra casa do meu pai, da tia Evelyn, ou pra casa da minha avó paterna? Que era a casa dele na época. Exatamente. E você se lembra como é que era essa confusão, assim, na sua cabeça? Eu lembro que eu gostava muito de ir pra sua casa, porque a gente sempre saía. E lá na casa da minha avó, a gente sempre ficava, tipo, muito em casa. Aí, normalmente eu ia pra casa dele quando ele tinha muito que, tipo, trabalhar, tinha algum jogo e tal. Daí a gente ficava lá na casa da minha avó pra ele poder fazer as gravações dele. E depois a gente ia pra casa dela, né? Na época que ela morava lá em São Cristóvão, a gente ia pra lá e tal. E a gente sempre saía, a gente morava perto ali de um parque, como é que é o nome? Da Quinta da Boa Vista. Da Quinta da Boa Vista, e a gente sempre saía lá. Todo final de semana que eu ia pra lá, a gente fazia alguma coisa e tal. Essa relação de madrasta com enteado, né? E de pais separados, é uma relação que ela acaba sendo lazer quando o filho vai para casa de um dos dois, né? Eu acho que a cobrança é muito maior de quem cria, né, ali no dia a dia a criança, no caso a mãe do João Vitor. Então todas as vezes que ele vem pra nossa casa, né, hoje pra minha casa, que eu sou casada com o pai dele, acaba sendo aquela coisa assim, vai ser um fim de semana leve, tranquilo, de passeio, de restaurante, né, de baladinha já, como ontem, foi pra baladinha, enfim. E a gente tem que chamar pra responsabilidade, porque essa questão é uma questão que acaba criando uma crise ali, né? Tanto na cabeça dos pais, da madrasta, do padrasto e também do dia a dia do filho. Então, assim, esse limite ele é muito importante. Hoje o João Vitor tá com 15 anos, tá dando trabalho como a maioria dos adolescentes, né?
com escola, não quer estudar direito, tirando nota baixa, né? Mas quer sair, quer ficar pendurado no telefone, quer ficar a madrugada toda no YouTube, né, João Vitor? E aí a gente, né, do outro lado, né, eu como madrasta, eu tenho que fazer aquele papel de conciliadora. E assim, desde o início eu tentei priorizar a minha relação com o João Vitor como uma relação de amizade. Porque a cobrança materna, ela já existe dentro da casa dele. E eu teria que fazer um outro papel. E qual era o meu papel ali? Então, desde cedo, eu sempre tive muita afinidade. Acho que é uma questão de empatia também. Que sorte a nossa, eu ter empatia por ele empatia por mim. Porque isso, às vezes, é muito complicado numa relação de enteado com madrasta e padrasto, né? Mas eu acho que a gente tem que pensar que, independente do que aconteceu com o casal, com o primeiro casamento do pai ou da mãe, a criança não tem culpa de nada, né? O reflexo de qualquer instabilidade na relação homem-mulher, ele não pode trazer para dentro da criação do filho, né? A criança, ela não pode ser simplesmente pivô e está envolvida nesse contexto de discussões, de brigas, né? Ou até mesmo que não seja um ambiente tão violento, né? Eu tô falando tanto emocionalmente como fisicamente, mas nas conversas também a criança tem que ser poupada de muita coisa, porque isso traz um abalo emocional, sim, para a criança ao passar do tempo. Tem muitas crianças aí sofrendo de depressão, algumas que não sabem, né, crise de ansiedade, algumas que não sabem de que lado ficam, né, será que eu acredito no meu pai, eu acredito na minha mãe, aonde está a verdade, assim, né, João? Conheço alguns casos assim e é triste mesmo, porque eu não consigo me imaginar dentro desses casos, porque realmente não é uma coisa que cresceu dentro da minha casa e realmente eu não consigo entender por que fazem isso com as crianças. É muita maldade. A criança, tipo, não tem muita maldade nas coisas, aí ela começa a ver umas paradas dessa dentro de casa e tal, e aí ela começa a ficar confusa, não sabe o que fazer, não sabe de qual lado apoiar, e acredito que isso prejudica bastante o crescimento da criança. Não, com certeza. E João, qual o seu depoimento, assim? Você hoje está com 15 anos, né? Você morou muito pouco tempo com seu pai, né? Você é criado basicamente pela sua mãe. Qual o sentimento que você tem de pensar, eu sou filho de pais separados e isso de alguma coisa influencia a sua cabeça? Uma vez eu me lembro que quando você era pequenininho, uma vez você falou, meu sonho era que meu pai ficasse com a minha mãe. E eu achei incrível, né? Tem muitas mulheres que vão ficar com raiva da criança. Ai, meu Deus do céu, lá vem esse menino querer incentivar o pai e a mãe a voltarem, né? E eu super entendi, porque que criança que não quer ver os pais juntos, né? A criança ama o pai, ama a mãe. O melhor dos cenários é estar junto o tempo inteiro com o papai e com a mamãe, né? Com certeza. Cara, então, no primeiro momento, realmente eu gostaria muito, assim, que eles, tipo, voltassem a ser... Homem e mulher. Isso. Eu gostava muito, mas aí também depois foi passando o tempo, eu fui me acostumando e hoje eu vejo que não tem nada a ver e até prefiro que eles não voltem a se relacionar, porque na minha cabeça não faz nenhum sentido. Meio que eles, hoje em dia, não faz sentido eles voltarem, sabe? E assim como porque que bom, também, né, Brasil? Porque eu também acho muito boa a amizade deles dois, assim, pra me criar e tal. Então eu acho que tá bom deixar do jeito que tá. E meu pai tá sendo muito feliz, até porque ele tá com uma outra família, com outro filho. E é isso aí, eu sempre gostei da tia Evelyn e sempre foi muito legal a gente conviver e tal, e eu também nunca tive esses problemas. Obviamente, quando eu era criança, por ser uma criança, eu gostaria de ver o meu pai e minha mãe juntos, só que eu acho que essas coisas você vai se acostumando, cara. É como qualquer outra coisa na vida, você cresce de um jeito, e aí você começa a se acostumar com esse jeito, e você Foi esse o cenário que você foi criado, né? Com certeza. Agora, assim, o que você acha que é fundamental, João Vitor, assim, numa relação entre enteado e madrasta para dar certo? Assim, o que você vê que é a grande qualidade assim, da nossa relação? Até porque tem muita gente aqui que não tem esse tipo de relação e gostaria de ouvir um depoimento desse. Porque pra mim, eu falar é muito mais fácil, né? Eu quero ouvir de você.
Cara, primeiramente, eu acho que o mais importante numa relação entre madrasta e enteado é o pai da criança se dar bem com a mãe. Porque se a mãe da criança não se dá bem com o pai e vice-versa, a madrasta, que pode ser pode ser a esposa do pai e tal, ela não vai gostar da mulher. E como no meu caso, eu nasci, né, eu fui criado pela minha mãe, se a Evelyn não gostasse de mim, seria uma situação complicada, porque... Eu acho que é até difícil dar certo o relacionamento. Né? Porque eu venho muito pra cá, sabe? Então, tipo, não sei se daria muito certo. A gente ia acabar se evitando, né? Assim, eu sinto que às vezes alguns casais, no fim de semana que o filho vai pra casa, a madrasta se afasta, ou o padrasto vai fazer as suas coisas e deixa o pai à vontade. Que é um cenário que é chato, né? Porque hoje a gente, apesar da gente ter formado uma nova família, o João Vitor também faz parte da nossa família. Eu quero que ele cresça junto com o meu filho, eu quero que ele esteja perto da gente, né? Afinal de contas, ele tá desde pequenininho aqui. Tanto que a tia do Bernardo é minha tia, a avó do Bernardo é minha avó, o tio do Bernardo é meu tio. Então, todo mundo hoje é uma família, né? E eu tava pensando muito nisso, né? A gente tem conversado muito sobre essa fase da aborrecência. E eu tava conversando com a minha sogra, que é a avó do João Vitor, né? Mãe do meu marido, que eu acho que quando a criança, a partir do momento que ela frequenta uma casa que se formou uma nova família, como é o caso aqui daqui de casa, né? E de quem é madrasta ou padrasto, é importante que ela tenha essa família, se não tem do outro lado, como referência, né? Eu sinto que como o João Vitor ficou sozinho com a mãe, talvez essa imagem de família, né, essa referência de família, ela esteja aqui dentro. Porque é uma família que ficou estruturada na base conservadora que eu tô dizendo, né? Porque hoje existem diversos formatos de família, né? Mas aqui você tem o pai e a madrasta que funciona de alguma forma ali também como mãe, porque essa palavra ela tem uma pegada pejorativa, né, que vem de maldade, mas na verdade madrasta vem de mãe, vem da figura materna, né? E a gente tem essa coisa de, eu sou boadrasta. Não, eu sou madrasta, boa, beleza. Mas é aquele lance assim, meu Deus do céu, quando o João Vitor ia lá pra casa pequenininho, minha casa não tinha rede, se o João Vitor cai da varanda, a culpa vai ser da madrasta. A gente sempre teve esse pesadelo, né? Porque eu acho que a gente foi criada nessa sociedade, né? De que a madrasta é uma figura má, é a figura da bruxa, né? E eu acho que a gente precisa, desmistificar isso. A gente precisa... eu também acho que isso acontece muito pelas atitudes que as madrastas tomam, né? Tipo... E do que a mídia também forma, né? Muitas das vezes a gente vê, tipo, um caso de uma madrasta que fez alguma maldade com o seu enteado. E aí vai pra mídia e todo mundo começa a achar que só por causa desse caso todo mundo é assim. Então eu acho que realmente isso tem que mudar, realmente. E aí começar a divulgar notícias boas. Tipo, às vezes uma vez eu li uma notícia de uma madrasta, de um menininho que perdeu a mãe, foi morar com o pai, e o pai era casado com uma mulher, e a mãe serviu pra ele como se fosse uma mãe, uma mulher que se formou, tem dinheiro hoje em dia, e ninguém nunca noticia isso, então... Então por isso que eu tô fazendo esse vídeo, gente, pra mostrar uma boa relação aqui entre madrasta e enteado, que a gente tem que compartilhar o que é bom também, né? Eu acho que a minha relação com o João Vitor não é uma mentira, quem me conhece o João, sabe disso. Tem muita porque gente... se fosse, eu não tava aqui sentado fazendo esse vídeo. 15 anos não vai pegar uma mentira, né? Mas enfim, assim, brincadeiras à parte, eu acho que a gente tem que ter a inteligência emocional e a gente tem que saber separar as coisas, né? A relação que não deu certo, o casamento que passou e ficou para trás, mas tem um ser humano envolvido nisso que precisa de carinho, de atenção, que precisa aí de uma base estruturada para ser criado, para crescer, para estudar, se formar, né? E sempre tem uma vovó ou outra paparicando também que acaba estragando um netinho, sabe? Mentira. Isso acontece aqui também, não só na sua casa. E eu acho que a gente faz um papel de conciliador e tem que ser um papel também de amigo, né? Eu tô tentando conquistar cada vez mais a confiança do João Vitor para que ele não pegue as mentirinhas sociais que ele já começou a pegar pro pai e pra mãe comigo. Que pelo menos eu seja uma aliada dele, mas uma aliada do bem.
Pra que ele, assim, eu deixo ele à vontade pra que ele converse comigo sobre todos os assuntos, e eu sempre conversei, né, João Vitor? Sobre todos os assuntos, sobre sexo, sobre drogas, né? Qualquer dúvida que ele tem, eu sempre falo pra ele tirar. Eu acho que esse papo também tem que ter dentro de casa com a mãe, com o pai, mas às vezes a gente tem um pouquinho de vergonha, né? Eu lá em casa eu não tinha papo de sexo com a minha mãe, era tudo muito blindado, e talvez se eu tivesse uma madrasta, um padrasto que me desse essa abertura, talvez eu tivesse tirado dúvidas bem cedo, né? Coisas que eu acabei tirando dúvida mais tarde. Então eu deixo esse diálogo muito aberto com o João e eu acho que é importante, né? Pra formação da personalidade também da criança e do adolescente. Com certeza. Essa parada que você falou de a gente tentar pegar mais proximidade cada vez mais, eu acho muito importante por um motivo muito simples. O meu irmão, que é filho do meu pai, né? Obviamente, e filho dela, que não é minha mãe, ele vai crescer de uma maneira totalmente diferente porque são mães diferentes. E todo mundo sabe que realmente o que muda mesmo dentro da criação de uma criança é a mãe, porque a mãe ela que carrega o filho 9 meses, ela que dá de mamar, e sempre a mãe é a figura mais importante para a criança, eu acredito aí, na grande esmagadora maioria das vezes. Então eu gosto mesmo de, tipo, conversar e tal, pegar proximidade para ver como que o meu irmão vai ser criado, para eu poder acompanhar o jeito que ele vai crescendo e tal. E é isso, cara, eu gosto dessa proximidade justamente por causa disso, pra ver como meu irmão tá crescendo e tal, ver como é que ele vai evoluir. Meu irmão tem alguns probleminhas aí que a gente tá cuidando e tal. E é isso, cara. Eu acho que isso é muito importante para uma relação assim, até de mãe e filho mesmo. E é importante também que o João Vitor seja um ser humano do bem, porque ele vai ser exemplo aí pro meu filhote Bernardo. Então, esse é o meu desafio como madrasta do Bernardo, ajudar na criação... Madrasta do Bernardo, não. Madrasta do João Vitor. E mãe do Bernardo. E mãe do Bernardo. Ajudar na criação dele, dar as mãos pra Ana, mãe do João, e pro meu marido, Gustavo, para poder aí estar nessa linha de frente, para formar o João Vitor como um grande homem, porque esse é o caminho. E eu digo que ele é um presente... Pegar no meu pé às vezes, porque lógico, vocês me criam para eu poder continuar ajudando a criar meu irmão. Se eu vir uma má influência, meu irmão também vai virar. Com certeza, então não pode. Não pode, não pode. E eu digo que Irmãos do Brasil, não sejam má influência. E eu digo que o João é um presente de Deus para mim, porque eu acho que Deus me preparou para ser mãe de menino. Então o João Vitor foi meu teste. Foi minha escola. Ainda mais que eu cheguei com 4 anos. Ainda era um... E olha como já tá grandão, gente. É isso então, gente. Obrigada por esse papo, João. Nada. Tava com vergonha. O que você vai me perguntar, tia? Não sei. Vamos rolar um papo aqui sobre essa nossa relação. 18 minutos já. Aí, tempo pra caramba. Então, compartilhe comigo aí como é que funciona na sua casa, a sua relação com seu enteado, sua enteada, você madrasta, padrasto. Conta pra gente aqui um pouquinho e vamos compartilhar boas notícias, vamos compartilhar bons comportamentos, porque a gente tá aqui pra evoluir e informação boa tem que viralizar. Um beijo. Tchau.